O Brasil passa por uma transformação em seu cenário religioso. Se por séculos fomos conhecidos como um país majoritariamente católico, hoje os evangélicos já somam mais de um quarto da população. Um movimento que não é apenas de fé, mas tem reflexos culturais, sociais e políticos, que já se fazem sentir no dia a dia e nas instituições do país. No documento Jovem Pan de hoje, você vai entender como os evangélicos desenham o retrato religioso do Brasil e o que essa mudança significa para o nosso futuro. Não importa se você é gaúcho, se você é amazonense, nordestino, mineiro, não importa. É o Brasil que está entrando em campo e a gente vai torcer pelo Brasil. Tem uma coisa maior do que os indivíduos e maior do que os estados e as diferenças que unifica e que faz com que a gente se sinta como brasileiros. Houve época em que a religião era um fator de unidade nacional. No caso do Brasil-Colônia, por exemplo, a Igreja Católica era um fator que unificava o brasileiro. Ser brasileiro era igual a ser católico. A religião hoje já não ocupa mais esse papel. Meu nome é Edwin, sou Edwin Abomortu. Eu sou professor no programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC de São Paulo. No caso do Brasil, você pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser do povo de santo, do candomblé, da umbanda, do tambor de mina, do batuque, enfim, e você continua sendo brasileiro, né? A gente tem coisas que estão acima disso que nos unificam enquanto nação. Então, a religião, ela pode ajudar a gente a se identificar com uma nacionalidade. Qual é a religião do brasileiro? Meu nome é Everton. Tenho 4 anos que eu faço parte do Ministério Avivamento Atos 2. Tenho 7 anos que eu saí da criminalidade, saí do mundo escuro da onde eu vivia ali no meio usando drogas, fazendo assaltos e diversas coisas erradas. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor me resgatou do fundo do poço. Meu nome é Érica Rocha de Novaes Gardesani e eu nasci em berço evangélico. Sou filha de pastores, mas como todo jovem, né, procura ilusões no mundo. Por um período eu fui para o mundo e, enfim, foi um período muito complicado da minha vida, um período muito triste, porque o mundo é só ilusão, né? São alegrias momentâneas e a gente acha que tá tudo bem e realmente quando chega a noite a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, não tá nada bem, né? Mas para honra e glória do Senhor eu voltei para a casa do Senhor. E esse retorno meu tem em torno de 10 anos, para honra e glória do Senhor. Conheci o meu esposo nesse retorno. Meu nome é Victor Paulino Menezes, tenho 22 anos e estou há 3 anos no ministério. Meu nome é Cláudio, tudo bem? A graça e a paz. Sou pastor aqui da Avivamento Atos 2, junto com o apóstolo Lucas, junto com a apóstola Érica. Eu comecei o meu ministério, comecei a minha caminhada com Cristo lá em 2009, onde Jesus ele veio me resgatar. Mas para isso teve um processo. E esse processo foi que o Senhor ele me deu uma filha. E através dessa filha foi aonde eu comecei a caminhar nos caminhos do Senhor. O Brasil vive uma transição histórica em seu panorama religioso. Predominantemente católico ao longo de séculos, o país assiste a um avanço constante do número de evangélicos, que já representa 26,9% da população, segundo o censo 2022 do IBGE. Meu nome é Luiz Sena, eu sou pastor do Iqbal Movement, um movimento interdenominacional em São Paulo. Eu moro em Florianópolis, faço parte da Igreja Palavra Viva e hoje estou à frente aí de uma multidão de jovens e adolescentes como representante deles na influência social através das mídias.
Então eu exerço o ministério pastoral desde muito novo, cuidando de pessoas. Eu era um adolescente, cuidando de outros adolescentes, na esfera que eu podia, até onde eu podia alcançar, até que eu entendi que Deus precisava fazer mais. A gente usa muito o termo avivamento, né? A gente quer que avivamento não é fogo que desce, é fogo que espalha. Então Deus não derrama um fogo vertical, é um fogo horizontal, não é só sobre você, mas o que espalha para o lado. Então Deus derramou algo sobre mim e eu comecei a espalhar isso sobre as outras pessoas, e eu fui buscar qual que era a minha maior esfera de alcance. O crescimento dos evangélicos é mais expressivo entre jovens de até 19 anos. Mas isso não é por acaso. Além de crescer, a religião se transformou. Igrejas ganharam status de casas de shows, a Bíblia ocupou as telas dos celulares e até o universo pop se apropriou do ritmo gospel. A igreja evangélica, ela trabalha muito mídias sociais, que é uma coisa muito atual. Ela tem muitos influenciadores cristãos. Também os ritmos das músicas evangélicas, muitos deles são muito atuais. Eu olhei dentro da minha geração, eram as redes sociais, eu entrei ali no Instagram, no TikTok, a mensagem começou a se expandir, os vídeos com 30 milhões de visualizações, 20 milhões de visualizações, e a mensagem do Evangelho conseguiu se expandir, né? A Bíblia fala que nós somos cartas vivas do Evangelho, ou seja, nós somos a carta que anuncia algo, que prega algo, e eu creio que Deus me levantou como uma carta viva para anunciar o Evangelho para a minha geração. O primeiro feito de Jesus aqui na Terra foi a contextualização da mensagem. Então, o meu trabalho enquanto pastor de jovens é contextualizar a mensagem para que eles entendam. Então eu faço o evangelho, que é muito difícil de ser entendido, se tornar puro e simples. E aí a partir daí começou meu ministério, meu chamado nas redes sociais e nas esferas de atuação. Eu tenho convicção que aquele que de fato entendeu o que é o Evangelho sabe qual foi o primeiro feito de Jesus aqui na Terra, que é a contextualização do Evangelho. Então, o meu trabalho enquanto influenciador digital e pastor nas mídias é exatamente contextualizar a mensagem para que as pessoas compreendam. O primeiro feito de Jesus foi olhar para as pessoas e pregar da forma que elas entendiam, né? Nós chamamos os fariseus que pregavam o Evangelho de forma tão difícil para que eles estivessem em uma classe social que ninguém pode alcançar. Esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Efésios, capítulo 5, versos 22 e 23. Das telas para a vida real. Estilos de vida inspirados pela fé ganham força entre jovens. O movimento das chamadas esposas tradicionais cresce e retoma valores centrados no lar, na submissão e na família. Meu nome é Hannah Shiroff, influencer. O que me motivou a buscar esse estilo de vida foi principalmente a influência da minha mãe na minha infância, porque ela sempre foi dona de casa, sempre priorizou os cuidados do lar, e também o meu casamento em si. Muitas pessoas veem a submissão como a mulher está abaixo do homem e o homem é mais importante, então a mulher tem que obedecer tudo o que o homem fala, e não ter uma opinião, não ter um valor na sociedade e ficar apenas ali de escanteio. Mas eu vejo a submissão como você estar sob missão com a sua família. Então não é um acima do outro, mas sim os dois unidos trabalhando como um time para fazer o propósito ali da vida do casal, seja criar bem os seus filhos, ter um casamento bem sucedido, até mesmo na questão financeira. Ela pode fazer um bolo para esperar o marido chegar do trabalho, ela pode fazer uma marmita gostosa para esse marido conseguir trabalhar um pouco melhor, assim como esse marido também, querendo ou não, ele é um auxiliador da mulher, na minha opinião também, com certeza, porque ele também deve,
mimar a sua mulher, cuidar dela, auxiliar ela no que ela precisa. Querendo ou não, tudo que a gente posta na rede social, a gente, querendo ou não querendo, a gente influencia pessoas. Porque pessoas vão ver aquilo, algumas vão se influenciar meio que ao contrário, elas vão ver e não vão gostar, e daí elas vão fazer diferente. Outras vão se influenciar e elas vão tentar, ou copiar o que você está fazendo, ou tentar reproduzir, na verdade, esse seria o melhor nome. Eu acredito que o cuidado da mulher dentro de casa, tanto nos afazeres domésticos, quanto no cuidado com as outras pessoas que moram com ela, seja se ela tem filhos, o marido, ou até mesmo outras pessoas ali da própria família, todo esse cuidado, muitas vezes, ele não é visto no mundo. Então, assim, você tá, por exemplo, você está lavando uma louça. As pessoas lá fora não estão vendo que, nossa, você está cuidando da sua casa, você está lavando a louça, olha que bonito que tá, como está limpa a sua cozinha, como está tudo maravilhoso. Mas, apesar das pessoas não verem, não darem esse reconhecimento, eu acredito que Deus, ele vê todo esse cuidado que você tem com a sua família e ele vai te recompensar de alguma forma, seja com coisas boas acontecendo ali na sua vida, ou até mesmo também, como eu acredito na minha fé, que você tem uma vida depois que você morre. Então Deus irá te recompensar até mesmo nesses trabalhos que muitas vezes a gente vê como algo que é inútil, que ninguém liga, que ninguém dá um valor de fato. Mas Deus vê esse trabalho que você faz, né, que a mulher faz ali dentro de casa, e irá recompensá-lo de alguma forma. Eu acredito que a gente deve colocar a família sempre em primeiro lugar, e isso conecta muito com a minha fé, porque eu acredito muito nessa questão. A minha motivação para me vestir de uma forma modesta foram os princípios bíblicos, né? Quando eu passei a estudar sobre a palavra de Deus, eu fui entendendo, né, que a Bíblia, ela nos instrui a nos vestirmos de uma forma modesta, porque o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Em Eclesiastes 11, verso 9, diz assim: Alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e recreie-se do seu coração nos dias da tua mocidade, e anda nos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. A moda modesta, baseada em princípios bíblicos, é apresentada por influenciadoras que transformaram a maneira de se comunicar com suas seguidoras nas redes. O meu nome é Larissa Oliveira, eu sou do Ceará e eu sou influenciadora de moda evangélica. O nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, a partir do momento que a gente entende isso, vai mudando algo dentro de nós e a gente não se sente mais confortável em se vestir de uma forma que exponha o nosso corpo. Eu acredito sim que se vestir de acordo com a palavra de Deus também é uma forma de evangelizar sem falar nada. Eu acredito que, primeiro de tudo, essa transformação nas nossas vestes, ela começa dentro de nós. Quando a gente conhece a Jesus, quando a gente conhece o Evangelho, que o Evangelho, ele vai nos moldando. E aí, o se vestir de uma forma modesta, de uma forma que glorifica a Deus, é uma consequência dessa transformação. Eu não acredito que ninguém deva começar, eu me converti hoje na igreja, amanhã eu já vou seguir um padrão de veste e tal, já vou mudar isso. Não, eu acredito que essa mudança é uma mudança gradativa. Primeiro eu vou sendo transformada de dentro para fora. Pessoalmente, assim, o povo se reserva um pouquinho mais. Na internet, né, por trás ali de um perfil, de uma foto, as pessoas têm coragem mais de falar. Então, é normal as pessoas julgarem, as pessoas criticarem,
Mas quando a gente tem certeza daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está fazendo, e quando a gente tem a consciência de para quem que a gente faz aquilo, então os comentários acabam passando assim batida. É só a gente pensar que é porque a pessoa não entende a nossa motivação real. Então, quando a gente foca na nossa motivação, que é glorificar o nome do Senhor, tudo se torna menor.